tema que sempre foi muito importante no mundo condominial, sempre, acho que desde os primórdios, né? E tomou ainda mais proporção com a chegada da pandemia, é a mediação de conflitos. Será que é sempre necessário, sempre preciso, acionar a justiça para resolver todos os problemas dentro de um condomínio? Para responder essa questão, eu convido Alessander Mendes, professor e especialista em mediação de conflitos, que vai nos contar seu ponto de vista e falar um pouco sobre o assunto. Seja bem-vindo, Alessander. Olá, pessoal. Olá, Alessander, tudo bem? Então tá tudo ok. Prazer enorme estar aqui. Uma alegria muito grande. Prazer é todo nosso. Você já esteve com a gente num webinar, que foi um webinar, assim, inesquecível, assim. A gente já teve muitas pessoas que assistiram mais de uma vez, que pediram o link, porque realmente foi algo extremamente marcante. E eu tenho certeza que hoje vai ser ainda mais. Então, te passo a palavra, seja bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco. Bem, é uma alegria muito grande estar aqui nesse que eu entendo ser um dos maiores eventos das relações condominiais. E é uma alegria em participar, em estar aqui com todos vocês, em poder compartilhar algumas experiências nossas ao longo da nossa caminhada. Exatamente nessa terça-feira, eu fiz 32 anos de carteira assinada. Então, é uma jornada, é uma caminhada. Você pode estar olhando para mim e dizer assim, então ele já está idoso. Mas tenha calma, não é isso não. É porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade como menor aprendiz da Caixa Econômica. Aos 12 anos de idade, me tornei menor aprendiz da Caixa e aos 19 para 20 anos me tornei como professor de História. E logo depois, 10 anos depois, me tornei professor de Direito e somente quase 7 anos depois me tornei mediador de conflitos. Ao longo da nossa caminhada, eu já pude perceber que nós passamos por muitas situações favoráveis, muitas alegrias, mas também muitas tristezas. E todas elas representam, na verdade, um ponto de virada em nossas vidas. Então, hoje, eu quero convidar você que esteja aí, nesse momento, nesse grande evento, e eu posso te garantir que a pessoa que está agora sentada aí, sobre o sofá, sobre uma cama, sobre uma mesa, não importa onde é que você esteja, no carro, na rua, no trabalho, eu quero te dizer que hoje é um dia marco de transformação na tua vida. As pessoas que estão hoje aí, elas não serão as mesmas daqui a 1 hora depois. Por que isso? Não vou fazer nenhum malabarismo para dizer que nós vamos recriar ou criar algumas coisas. Mas é importante nós compartilharmos essas experiências para que você possa refletir sobre a sua própria caminhada. Então, eu convido a vocês a estarem nos acompanhando aqui. E aí, claro, eu quero que vocês comecem observando alguns pontos relevantes. E o primeiro foi a própria escolha da nossa palestra. Então, deve estar aí na tua tela aí, a nossa escolha, a temática que nós escolhemos para tratar hoje é exatamente a complexidade da vida em coletividade. Bem, quando a gente pega a palavra complexidade, a primeira coisa que você começa a refletir é: eu concordo, como a vida é complexa. Eu tenho 44 anos e confesso que todos os dias, quando eu acordo, parece que eu tenho 5 anos de idade. Parece que tudo que eu vivi no outro dia, tudo é novo, tudo é uma inovação, tudo é uma reinvenção do homem. Daí, esse tema dessa nossa palestra de hoje, ela foi inquietada por um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Exatamente, Bauman é que vai dizer que quem vive nessas complexidades e que não consegue entender o outro, ele vai sofrer. Ele, na verdade, não vai conseguir estar feliz se ele quiser impor os seus padrões sociais, culturais, intelectuais sobre a outra pessoa. É preciso que a gente entenda a outra pessoa do jeito que ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. Eu quero te convidar para dizer que se em algum momento nós falhamos, a culpa não é somente sua. Vamos dividir esta culpa aqui. Ao longo do processo histórico brasileiro, nós vivenciamos ali uma mentalidade colonial. Essa imagem que você está vendo aí
ela reflete exatamente isso. Aqui um pouco mais representando uma igreja barroca, ali do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII. Mas a nossa mentalidade colonial era exatamente uma mentalidade de que as grandes fazendas reuniam as grandes famílias. Os senhores de engenho, que está, como diz Gilberto Freire, numa obra chamada Casa Grande Senzala, ele vai dizer que os senhores de engenho eles viviam exatamente assim nessas grandes fazendas. E todos os seus agregados estavam com ele. Então, a nossa mente é exatamente essa mente colonial. Nós somos filhos de um Brasil colonial. Nós somos filhos de um Brasil aristocrático. Por isso que, uma vez ou outra, nós nos deparamos ainda com práticas machistas, preconceituosas, quiçá violentas sobre a relação homem e mulher. Isso faz parte de um processo histórico brasileiro. E essa realidade colonial faz com que a gente nos imagine a viver em grandes campos, em grandes fazendas. A nossa ideia era exatamente compartilhar com toda a nossa família os grandes territórios e as áreas habitacionais que antes nós tínhamos. Mas o que acontece é que o tempo passa e hoje, especificamente, nós chegamos a 212 milhões de brasileiros. É isso mesmo. Nós passamos a casa de 200 milhões de brasileiros. Lembra daquela casa, daquela imagem que eu te mostrei agora há pouco? Pois é, não dá mais para viver daquele jeito, porque a grande quantidade de pessoas, o surto populacional, o aumento do desenvolvimento urbano, terminou propiciando que, ora, quando eu tenho várias pessoas, mas o espaço ainda continua pequeno, ou alguns vão conseguir esses espaços e outros não, ou então nós precisamos nos reinventar. E aquela vida colonial, que era uma vida urbana horizontalizada, ela começa a vivenciar agora uma vida verticalizada. O que lembra o Adam Smith, pequenos territórios agora valem, na verdade, uma fortuna, um dinheiro enorme. E como você sozinho não pode e não consegue estar exatamente nesse espaço, o que imediatamente a gente faz? A gente começa a compartilhar o mesmo espaço. O térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto andar. Nós estamos nos verticalizando. A vida moderna já não permite mais que você fique em uma casa isolada, porque aquela casa não te dá a segurança, porque aquela casa ela já não vai te dar a comodidade que você precisa. O mundo da verticalização é uma tendência que está no Brasil no final dos anos 60, especificamente do século XX. E hoje, quem viaja a qualquer lugar do Brasil, ele começa a perceber que esse nosso país é um país que se verticaliza. As primeiras verticalizações que nós tivemos no Brasil ainda remontam exatamente a Minas Gerais. A Minas, pela qual eu levo o meu abraço fraterno. Eu costumo dizer que quando eu gosto de algo que me chama a atenção pela primeira vez, quando eu vou descobrir quem é o autor, tem um mineiro ali atrás. Eu acho que a minha paixão por Minas é uma paixão que, desde a minha infância, inclusive na própria música, a quem eu levo um abraço fraterno ao cantor Milton Nascimento. Apesar de ser mineiro, apesar de ser carioca, mas erradicou-se em Minas Gerais. Esse aumento populacional que nós vivemos fez com que o nosso amigo Adam Smith dissesse o seguinte: quando a oferta é maior do que a procura, na verdade as coisas tendem a baratear. Mas quando a procura é maior do que a oferta, as coisas tendem a aumentar. Alessandra, desculpa te interromper um minutinho. Pois não. É porque a gente não está vendo a sua apresentação. Se você puder compartilhá-la de novo para a gente ver aqui, pode ser? Ah, pode sim. Então, desculpa a interrupção, mas eu acho que é importante, né? Você está passando imagens tão bacanas. Eu estou passando as imagens aqui, eu pensei que vocês já estavam vendo. Mas espera aí, então. Claro. Deixa eu abrir aqui. Ah, agora. Então, deixa eu só compartilhar ela aqui. Perfeito. Agora, deu para ver? Certinho, pessoal? Certinho. Muito obrigada. Deu sim. Pode continuar. Prometo não interromper mais. Obrigada. Não, pode interromper. Que bom. Que bom que você me avisou no início. Tá certo. Né? Então, essa era a imagem que eu tinha mostrado para vocês no início, que estava exatamente mostrando a nossa vida colonial, a mentalidade colonial que, na verdade, nós tínhamos. E essa mentalidade colonial ainda está presente em muito cidadão brasileiro. Muito cidadão brasileiro ainda pensa viver na cidade grande, mas quando ele for se aposentar, ele quer exatamente para o campo. Por que ele quer ir para o campo?
porque ele quer viver exatamente aquela mentalidade colonial de uma vida bucólica, de uma vida compartilhada entre familiares. Mas como eu estava falando agora há pouco, a vida mudou. Passamos da casa de 200 milhões de brasileiros. Aquele mundo colonial que era horizontalizado, ele se verticalizou. E no momento que ele se verticaliza, o que acontece é que nós começamos a ter que dividir, na verdade, compartilhar espaços. E esse compartilhamento de espaço fez com que e outros tivéssemos que ficar todos juntinhos sobre um mesmo espaço territorial. E acredite se quiser, isso é o início de um processo de verticalização no Brasil. Foi exatamente em Minas Gerais o primeiro surto da grande urbanização no Brasil com o desenvolvimento do ouro. Mas é exatamente São Paulo que representa, no final do século XIX, início do século XX, o grande boom do desenvolvimento urbano, social e, claro, de verticalização na formação dos seus condomínios. Hoje, ninguém tem dúvida que a vida moderna nos propiciou algumas benesses e algumas situações adversas. Se você observar essa imagem é exatamente o que nós vamos começar a perceber daqui a pouco mais de 10 anos. Uma década adiante, vai ser raro aquelas pessoas que vivem em suas casas isoladas. Pelos fatores que eu já falei, pela segurança, pela comodidade, pela praticidade. Só que essa vida moderna, ela também traz alguns detalhes. Primeiro porque essa imagem que você está vendo, imagine um apartamento desse, escolha qualquer um para que você fixe o seu olhar, e você vai começar a perceber que em cada apartamento desse, ou um por andar, ou 2, ou 4, não sei a quantidade de apartamentos por andar, mas você começa a perceber que cada uma dessas pessoas, elas deixaram a sua vida, pela qual elas se encontravam, muitas em casas horizontalizadas, e começaram, em razão da necessidade, de ter que se verticalizar. Esse é o primeiro ponto de mudança cultural que a sociedade brasileira começa a viver. Nós estamos saindo dessa relação somente uma relação familiar e uma relação dentro de comunidade, e agora estamos adquirindo espaços de compartilhamento. E um detalhe, se você me perguntar qual é o conceito de condomínio, eu vou me antecipar aqui e vou te dizer, condomínio é um grupo de pessoas que, por questões de gosto e questões financeiras, decidem estar no mesmo espaço, com andares diferentes. Mas isso não quer dizer que essas pessoas elas têm a mesma condição de vida, o mesmo lastro de intelectualidade e os mesmos gostos sociais. Não esqueçam que essas pessoas, muitos nem são entes familiares seus e talvez nem te conheçam. Uma das maiores complexidades que nós temos na vida é exatamente vivermos nas relações condominiais. Sejam as relações condominiais de casas, sejam as relações condominiais de apartamentos, sejam as relações condominiais profissionais em shopping centers. O que nós estamos vivenciando hoje é que nós precisamos compartilhar para que você me ajude, para que eu também possa lhe ajudar. Esse compartilhamento ele vai trazer a comodidade do atendimento, da segurança, da moradia, da visibilidade. Imagina você morando exatamente naquele último apartamento aqui da esquerda, que deve ter uns 40 andares. A imagem que se vê é uma imagem fantástica. Contudo, apesar do apartamento ser seu, aquela mentalidade colonial ela tem que começar a ser rompida. Nesse momento, é importante que você comece a entender que mesmo que você seja o proprietário dessa cota-parte condominial, ou uma cota-parte de casa, ou uma cota-parte de shopping, na verdade, não esqueça que a tua cota-parte não é maior do que o todo. Aqueles hábitos individualizados, que muitas vezes ferem regras, normas, aquelas práticas, elas têm que ser deixadas, não é na porta da sua casa, mas é na entrada do seu condomínio. Quem decide morar em situações condominiais, ele começa a perceber a necessidade de ter que se adequar, não uma vida só dele, mas uma vida em coletividade. Nada da vida você vai ter somente as benesses. E aqueles gostos e aquelas vontades individuais e aquelas práticas meio loucas que nós construímos, continue a viver. Isso faz parte da sua individualidade. Mas antes reflita se as ações que você faz dentro das relações condominiais
se ela simplesmente não afeta o vizinho ao lado. Porque talvez se isso acontecer, talvez isso não seja liberdade, mas isso seja libertinagem. Todos nós temos as nossas profissões. Eu sou professor, eu sou advogado, eu sou mediador. Mas quando eu entro nessa porta do meu apartamento, eu já não sou mais nenhuma profissão. Eu sou somente o Alessandro, o responsável por uma cachorrinha, uma Dachshund House, que eu chamo de Loro. A única coisa que, na verdade, eu tenho como bem patrimonial, e talvez seja o maior bem patrimonial da minha vida, seja exatamente essa cachorra. Quando eu entro aqui dentro, não importa o que eu sou lá fora, não importa as relações sociais que eu tenho lá fora, não importa a intelectualidade que você tem. Aqui dentro, você é o Alessandro. E só você sabe quem você é quando você adentra aquela sua cota-parte condominial pela qual você é o proprietário ou o locatário. Eu quero te dizer que dentro das relações condominiais, você é exatamente aquilo que você quer ser e se mostra ser. Porque quando eu estou nas minhas relações profissionais, é interessante, porque você está sempre comedido, você está sempre a pensar em tudo aquilo que diz, tudo aquilo que faz. Mas na sua casa não, você está despojado. E é esse despojamento que pode gerar vários conflitos. Esses conflitos pode ser um grão de areia, mas pode ser um oceano todinho. Ao longo da minha caminhada como mediador, eu já vi conflitos, coisa mais simples do mundo, porque alguém de repente aperta um botão e erra, e termina apertando 2, 3 botões do elevador. E o vizinho que estava no elevador, abre aspas, diz: eu nunca vi alguém tão idiota e burra como você. O suficiente para, antes que a porta abrissem, os dois saíssem se esgalfiando e terminando em uma delegacia. Uma coisa simples, um gesto triste, um gesto fácil de ser solucionado, mas um grão de areia se transformou exatamente no oceano. Por isso eu quero te dividir com você, na verdade compartilhar essa imagem que vocês estão vendo. A vida é exatamente isso daí. A vida é vermelhos, a vida é amarelos, a vida é brancos, a vida é pretos. E a gente tem que começar a entender que dentro dessa complexidade da vida, nós temos que aprender a entender o outro, aprender a compartilhar a vida com o outro. Bem, eu posso estar aqui no meu apartamento e de repente o meu vizinho colocar um som de rock metal, bem pesado. Não é muito o meu gosto. Eu gosto mais de um John Denver, uma Lorena McKenna, de uma Tracy Chapman. Mas talvez seja a liberdade dele ouvir. Agora, é preciso que a gente possa criar um ponto de convergência nessas relações. Quando o teu habitat ele prejudica o outro, é importante que você compreenda que é hora de refletir. Durante 17 anos da minha vida, eu fui professor de História do ensino médio. E vocês estão longe de imaginar a quantidade de adolescentes que sofriam, que se mutilavam, que choravam, que não dormiam, porque os pais queriam a todo custo escolher quais eram as profissões que essas pessoas deveriam ter, criando conflitos de todas as naturezas no imaginário desse adolescente de 17, 18 anos. Porque os pais não entendiam que por mais que eles tivessem passado por uma caminhada, por mais que eles entendessem que ao longo das suas caminhadas existem alguns buracos, por mais que os pais dissessem: sobe aí, filho, nas minhas costas, que eu quero te levar para que você não caia em nenhum buraco como eu caí. Esse pai, ele deve receber todos os elogios do mundo, mas de uma certeza, como educador, eu posso dizer: você está destruindo o projeto futurista do seu filho. Porque na vida é preciso que nós possamos entender que nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos sorrir e nós vamos chorar. Você lembra quando eu disse agora há pouco que as pessoas que estão fora nas nossas relações profissionais, elas são felizes, elas são alegres, elas são extremamente desenvolvidas, comunicativas, mas quando elas chegam nas suas residências, que elas colocam as suas cabeças sobre os seus travesseiros, ali começam a surgir os vários conflitos ao longo de sua vida. E só essa pessoa sabe o quanto são as dores da saudade, as dores do medo, as dores da depressão, as dores da angústia. E às vezes nós, que vivemos nessa relação condominial, esquecemos
nós somos pessoas. Como disse Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é que sois. E se homens e mulheres é que sois, então nós temos sentimentos, nós choramos, nós nos abraçamos, nós sentimos a necessidade de compartilhar, seja com um estranho, seja com um vizinho, seja com aquele que está aqui ao meu lado. Mas é preciso que esse compartilhamento seja entendido. Se nós não entendermos essas diferenças, o compartilhamento não é possível. E claro, onde não existe compartilhamento, não existe aprendizado. As pessoas que entram nas suas relações condominiais, ali elas são realmente o que devem ser. Por isso, se você que estiver aqui nos assistindo, se você tiver a função e o mister de ser o síndico, eu quero falar especificamente a você. Muito cuidado com a tua liderança. Porque se você está aqui e você é um empresário, eu não tenho dúvida nenhuma, a tua liderança é muito mais fácil. Porque existe uma relação verticalizada de poder e de ordem. Existe a hierarquia. Nas empresas normais, as hierarquias, as normas são estipuladas e aqueles subordinados têm que aceitar. Só que nas relações condominiais, o síndico, se ele não reside no condomínio, todos os condôminos são o patrão dele. Então, como pode este, que não é, na verdade, condômino, definir as regras, aplicar a multa, definir as normas para aquele que teoricamente é o dono? Não esqueça, síndico, que a mente dessas pessoas é assim. O dono desse negócio sou eu, não é você. E se você for um síndico que mora no condomínio, não esqueça que aquele condômino vai sempre olhar para você e diz: o que tu pode mandar, eu também posso. Tu estás numa posição que daqui a um ano pode ser eu. Então, ser síndico é um mister dos mais complexos hoje na vida. Por isso que eu nunca vi uma quantidade tão grande de cursos de formação de síndico. E eu louvo essa formação. Porque ser síndico é ter a presteza de saber compreender o outro em todas essas complexidades. Ser síndico é entender que dentro deste apartamento pelo qual eu me encontro, não é o senhor do 1501, mas é o Alessander, professor, mediador. É o Alessander que um dia vai fazer uma mediação e que essa mediação vai permitir que ele ou sofra, ou fique alegre, ou possa sorrir, ou possa chorar. Ao longo das redes sociais, quando nós nos deparamos a olhar por alguns minutos ou algumas horas nas redes sociais, o que mais se vê são frases motivacionais. O que mais se vê são pessoas bonitas. O que mais se vê são pessoas felizes. Mas tira a lente dessa câmera, que você vai perceber que muitas dessas fotos, elas são, na verdade, fakes. Porque quem é que vai mostrar uma foto sua triste? Quem é que vai mostrar uma foto sua em que você acaba de perder o emprego e vai dizer: perdi meu emprego, olha aí, hashtag tô bem? Ninguém vai fazer isso. Por isso, ali, nem tudo é tão real. Quando Bauman fala dessa liquidez da vida, Bauman está nos inquietando para dizer assim: o nosso amor é líquido, as nossas relações são líquidas. Eu tenho amigos e, de repente, um amigo ou outro, ele me faz algo que eu não estou muito satisfeito, então eu bloqueio ele de todas as minhas redes sociais, eu tiro ele do meu celular e, como um certo ticar de um dedo em uma tecla Enter, eu elimino essa pessoa da minha vida. É importante que a gente perceba que nós não somos máquinas, nós somos pessoas. E ninguém pode ser eliminado de uma vida do outro simplesmente com o botão Enter. É preciso que a gente aprenda a compartilhar, aprenda a buscar a pessoa, aprenda a entender, porque todos os dias nós estamos superando exatamente conflitos. Eu tenho conflitos, você tem conflitos. Todos nós que estamos assistindo aqui, nesse momento, temos recheados de conflitos. Talvez o seu conflito agora seja a ausência de emprego. Talvez o seu conflito é sobre como manter o emprego. Talvez o seu conflito é como gerir aquilo pelo qual você tornou-se patrão. Mas você pode ter vários conflitos com a sua cor, com o seu peso, com os seus amores. Esses conflitos é importante que você faça uma distinção deles. É importante que você saiba separá-los. Os conflitos intrapessoais, que são os meus conflitos, ele deve ser tratado com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas,
Agora, o meu conflito interpessoal, que é o conflito que eu tenho com você, esse é um conflito que tem que ser tratado ou por você com a outra pessoa, ou então por um terceiro, que pode ser um mediador, que pode ser um juiz, que pode ser um conciliador. Entenda que, como diz o Eugen Rosenstock, um alemão, que fala sobre a origem da comunicação, da linguagem, ele vai dizer que a origem dos nossos conflitos estão relacionados à nossa comunicação. Como nós nos tratamos, como nós nos reportamos. De repente, eu tenho 2 graduações, tenho uma história acadêmica, mas eu vou lá para o meu interior, que é aqui a 170 quilômetros da capital, chamada Prata do Piauí. E lá eu tenho um compadre que ele tem 82 anos e ele nunca aprendeu a ler. Eu não posso simplesmente construir uma comunicação com a comunicação que eu faço na academia. Eu tenho que construir uma comunicação pela qual ele possa ser entendido. O grande problema nosso está exatamente nos instrumentos que nós usamos para nos comunicar. E quando nós nos comunicamos mal, nós terminamos gerando vários conflitos. A comunicação ela é fundamental. Inclusive, eu recomendo a todo aquele que esteja aqui em sentimento de liderança, aprenda uma coisa que eu consegui aprender ao longo dessa minha caminhada como mediador. Se você é líder em um grupo de WhatsApp, faça-me a gentileza, nunca se exceda nesse grupo, porque a tua liderança ela vai estar sempre sendo vigiada e fiscalizada. Entenda que o grupo de WhatsApp é até um meio de comunicação, mas aos líderes, eles sempre têm que se comportarem com um espírito de liderança e admiração. Quando você tem um líder que você não admira, você começa a torcer por ele. E torcer não favorável, mas torcer para que ele caia. Às vezes tem alguém que convive com você nas suas relações profissionais e que essa pessoa tem algumas habilidades. Normalmente são pessoas afáveis, pessoas comunicativas, pessoas que, na verdade, são disponíveis. E isso faz com que, gradativamente, essa pessoa construa um leque de afetividade com as outras pessoas. Mas pode ser que tenha alguém que se incomode com isso. Se incomode porque a comunicação que ela está fazendo era a comunicação que você queria fazer. Talvez uma pessoa ou outra se incomode nas próprias relações afetivas, conjugais, quando os dois decidem, a partir de agora nós vamos construir as nossas vidas, e de repente alguém se destaca mais que o outro. Sem maldade, você começa a ficar triste pelo crescimento do outro. É preciso que a gente possa refletir se nós somos pessoas boas ou somos pessoas ruins. Porque se eu convivo com uma pessoa e eu torço pela desgraça dela, pelo fim dela, então eu começo a perceber e ter que me refletir. Será que eu sou realmente uma pessoa boa? Se eu não gosto da pessoa, torcer contra faz parte da relação de cordialidade daquelas pessoas que têm uma opção em viver em uma missão de poder ajudar o próximo. Esses conflitos que nós passamos, eles reverberam em todas as situações. Ao longo dessa minha jornada como mediador, e agora mais recentemente como mediador de conflitos conjugais no Tribunal de Justiça do Piauí e condominiais nas relações privadas, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que certa vez eu saí do escritório e eu fui convidado por uma senhora a fazer uma mediação dos 2 filhos dela, em um estado da Federação Brasileira. E quando eu cheguei, que eu estava saindo do escritório, o que aconteceu foi que, naquele momento, tinha um colega que trabalhava comigo e ele disse assim: Alessandro, você vai demorar? Imediatamente eu disse sim. Claro, vai ser super rápido. Fica tranquilo que eu volto daqui a 2 horas. Quando eu chego na casa, era um garotinho de 11 anos, com um conflito com um irmão de 16. E quando eu entrei, a mãe chorando, me colocou em uma mesa e colocou uma faca sobre a mesa dizendo: ele estava tudo planejado para matar o irmão. Mas qual a idade dele? Disse 11 anos. Se eu posso conversar então com ele primeiro? E eu fiz algumas perguntas e nada dele responder. Quando eu chamei o irmão, a mãe e o pai, e que ficamos todos numa sessão de mediação, por um determinado momento ele silenciou.
mas uma hora as perguntas o inquietaram e ele disse: eu planejei, pensei, ia fazer e vou fazer. Eu vou matar porque eu não aguento mais ser humilhado. Então eu inquietei onde estavam essas humilhações. E ele começou dizendo: quando eu tinha 5 anos de idade, que estava na praça com uma bicicleta, o meu irmão me empurrou e eu caí. Quebrei o meu queixo e ele ficou sorrindo para mim, sem me ajudar. De lá para cá, tudo que acontece nessa casa, eu nunca tive voz. Até um restaurante, quando minha mãe pergunta onde vamos, eu digo um lugar, ele diz outro, imediatamente a minha mãe segue o lugar dele. Aqui o quarto melhor é o dele, o meu é o menor. O meu ar está queimado há 2 semanas, mas ninguém perguntou se eu estou dormindo no calor. Na escola, eu tenho que me adaptar ao lugar em que ele quer estudar. Eu tenho que ir no lugar em que ele quer ir. E eu já não aguento mais ser filho dessa família. Esse garoto ele só tinha 11 anos. Então eu refleti, eu olhei para a família, o pai chorava, a mãe também, o irmão perdido de 16 anos, como quem diz, o que foi que eu fiz? Porque às vezes nas relações de família, nas relações em que nós compartilhamos, a gente comete um monte de erros e a gente não percebe. Aquela eterna censura que nós fazemos com as pessoas que convivem conosco, aquela eterna forma de criticar aquelas pessoas que estão ali conosco. E as críticas, elas podem ser positivas, mas muitas vezes a outra pessoa não reage, dizendo que não está gostando da crítica. Mas aquilo é como um prego que é batido todos os dias. Aquilo maltrata, aquilo rejeita, aquilo humilha. E as pessoas humilhadas, rejeitadas, elas podem ter caminhos diversos. Elas podem recluir e sofrer, se esquivar, se afastar das relações pessoais, entrar em situações depressivas, mas elas podem seguir o caminho da própria violência. Foi o que esse adolescente fez. Eu quero te dizer que não importa a idade, não importa o sexo, não importa a intelectualidade. Quando nós adentramos as nossas relações condominiais, nós somos nós mesmos. Nós somos as pessoas que nós realmente somos, sem máscara, sem manto, sem nenhuma armadura que nós carregamos nas nossas relações profissionais. Recentemente eu estou gravando uma palestra que vai ser divulgada no Brasil todo. Eu não sei se essa palestra vai ser boa ou se vai ser ruim, mas eu estou gravando uma palestra porque me incomoda tudo que nós estamos vendo nas redes sociais tem que ser somente coisas de sucesso. E é importante que nós possamos dividir também os nossos momentos de dificuldade. Dividimos os nossos momentos de empreendedorismo que não deu certo. Dividimos os nossos sonhos, sonhados, mas não realizados. Nós temos que aprender a olhar para o outro, não só vendo a pessoa. E aí existe uma diferença entre olhar e enxergar. Quem olha vê, quem enxerga vê além do imaginário daquela pessoa. É preciso que a gente possa aprender a enxergar o outro. Ao longo da minha caminhada como professor, eu achava que eu era um excelente professor. Tive a grata alegria de ter algumas premiações como professor e ter um contato muito afável com os meus alunos. Até o dia que eu fiz um curso, e nesse curso eu fui inquietado a ponto de dizer: você é um bom professor? Então eles dependem de você ou é você que depende deles? Essa pergunta foi tão inquietante. Ela foi tão inquietante para mim que eu comecei a refletir nessa relação dialética, quem dependia de quem. Quando eu começo a colocar um espelho em mim, eu começo a perceber que eu tinha uma característica de comunicação, de expansão, de fala. E quem tem essa característica precisa de público, precisa de plateia. Então, nesse momento, talvez eu dependesse mais deles do que eles de mim. Quando eu fiz essa descoberta, eu achei essa descoberta extraordinária na minha vida, mas para um aspecto negativo, porque eu comecei a sofrer. Eu sofri porque eu achava que eu era o bom professor a vida toda. E depois eu descubro que eu era que dependia deles. Até o momento de equilíbrio em que eu começo a perceber que esta vida é uma vida dialética.
Hoje eu estou aqui palestrando a vocês, mas daqui a 2, 3 anos, é você que está aí me assistindo, que vai estar palestrando e eu vou estar te assistindo. Quem não consegue entender essa complexidade da vida cíclica, ele sofre. Ele sofre porque a beleza física, uma hora, ela vai ser deteriorada. Mas se você insistir, querer continuar lindo como você tinha 20, 30 anos, você vai sofrer. Você vai ter que se repuxar. Você vai ter que se modificar fisicamente para tentar forçar aquilo que a natureza te disse, que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. É preciso que eu aprenda a viver nessa vida cíclica, que hoje sou esse professor, hoje eu sou esse mediador, mas daqui a 5 anos novos mediadores surgirão, novos professores brilhantes, muito mais do que eu e os meus colegas da atualidade. É preciso que eu entenda esse mundo cíclico e eu possa compreender que tudo tem a sua fase. Quando alguém me pergunta qual é o filme mais extraordinário que eu assisti, eu posso garantir a vocês que o filme mais extraordinário que eu já assisti, inclusive já o assisti várias vezes, é o filme do Rei Leão. Por 2 motivos. Primeiro, porque minha cachorrinha Lori adora o Rei Leão. Então ela assiste o filme todo. Quando ela está inquieta, eu boto o Rei Leão, o som da televisão alto, ela senta e ela fica olhando. Como ela gosta. E aquilo que a gente ama, gosta. Então você retribui o amor. Mas o filme do Rei Leão tem uma coisa fantástica. Ele mostra que o rei é rei por um determinado momento, mas um dia o sol vai se pôr para ele, para que um novo reino possa surgir. Esse é o ciclo da vida. Você hoje é o gerente, você hoje é o chefe, você hoje é o patrão, mas amanhã aquele teu empregado pode ser o teu patrão. Nas relações condominiais, isso é muito comum, porque hoje eu sou o síndico, mas daqui a 2 anos eu talvez não seja mais. É preciso que eu entenda construir as nossas relações, não uma relação somente agora. Eu preciso estar sempre pensando no que vai acontecer na minha vida daqui a 5 anos. A neurociência diz que todas as vezes que você vai fazer algum comentário e você faz abruptamente, ocorre um sério risco de você falar aquilo que não gostaria. Basta fazermos um exercício. Quando você está num lugar e alguém te rejeita, maltrata, te agride, se no mesmo momento você agredir naquela mesma proporção, o que vai acontecer é que as pessoas, o tom da comunicação vai ser um tom extremamente agressivo, extremamente violento. E a neurociência diz que antes de você responder, se você contar de 1 a 10, você começa a refletir. Alguém diz, Alessandro, você é um vagabundo, não presta para nada. Imediatamente, vagabundo é você, sua mãe, seu pai e seu tio. É assim que a gente poderia fazer. Mas, de repente, se você começa a pensar, você vai falar 1, vagabundo, não, 2, 3, 4. No 5º, você começa a refletir que talvez não seja interessante agredir a pessoa na proporção que ela provocou você. No 10, você vai olhar e vai dizer assim, eu não preciso agredi-la. A vida não é construir conflitos. A vida são de soluções. As nascentes das soluções, não tenham dúvida nenhuma, que é o ponto crucial da vida. Eu quero narrar um fato de uma mediação que eu fiz com uma senhora, e que nessa sessão de mediação, foi uma sessão que aconteceu em algum estado da federação, e na sessão de mediação, ele virou para ela e virou para mim e disse, doutor, onde é que eu assino? Que eu não aguento mais isso aqui não, eu quero assinar logo esse divórcio. E ela olhou para ele e disse, pensa bem, nós temos 2 filhas, não faça isso não, vamos reconstruir nossa vida. E ele olhou para ela e disse, não mais, eu não gosto de você, você é feia, você é gorda, você é mal arrumada. E eu vou dizer mais, das vezes que eu fiz sexo com você, eu lembrava de outra mulher. Aquilo foi tão agressivo que um ser humano poderia fazer com o outro. Eu, como mediador, eu poderia ter feito uma intervenção, mas eu não quis fazer porque era importante que ela realmente pudesse ouvir qual era o sentimento que ele tinha por ela. Eu fiz um termo de mediação o mais rápido possível, fiz tudo tão rápido para que ele assinasse, exatamente para que aquela mulher pudesse se confortar ou pelo menos não ter que sofrer tanto. Naquele momento, ela, ao sair, eu fiquei sentido com ela. E ela encostou perto de mim e disse,
doutor, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. Porque eu não sei se eu vou amanhecer amanhã, como é que eu vou acordar amanhã. Eu acho que a minha vida acabou. Quando ela saiu, eu fiquei tão preocupado que eu simplesmente encaminhei ela para um núcleo de apoio que nós tínhamos. E esse núcleo de apoio continuou um trabalho de atendimento com ela. 6 meses depois, eu estava fazendo uma sessão de mediação, a porta abriu, e eu disse, só um minuto, a gente está concluindo a mediação. E quando ela abriu a porta e que terminamos a mediação, ela entrou, uma roupa de academia, uma outra mulher, não conhecia, até que ela dissesse, o senhor não está lembrado de mim? Eu sou aquela pessoa que convivi com o senhor naquela sessão de mediação. Eu tomei um susto, porque ela estava totalmente diferente. Ela tinha emagrecido, ela estava mais bonita, visivelmente uma outra mulher. A porta entreaberta, entra um cidadão que abraça, que eu olho, ela disse, esse é o meu novo namorado. Eu não podia dizer na hora, mas eu disse assim, bem melhor do que aquele lá, né? Aqui o cara é mais afetuoso aqui do que o outro. E ela disse, eu estou tão feliz. Eu lembro que eu coloquei minha mão no ombro dele e disse, trate essa mulher bem, ela precisa ser amada. Ele deu um beijo no canto superior direito dela, e que nós, mediadores, entendemos muito bem isso. Quando alguém te beija na metade da tua testa acima, é um beijo afetuoso protetivo. Quando alguém te beija na testa, na parte superior, não é beijo carnal, é beijo de proteção. Por isso que os nossos pais, nossos avós sempre procuram beijar nessa região. E eu percebi que aquela mulher que um dia havia dito que a vida dela podia estar encerrada, na verdade ali não era o fim, mas era um ponto de virada para uma nova vida. Eu quero pedir os meus últimos 5 minutos para que o que você estiver fazendo, que você pare de fazer agora. Se você estiver escrevendo, se você estiver com uma televisão ligada, um som, um celular, solta o teu WhatsApp aí por alguns minutos. Eu quero te dizer que os conflitos ao longo da nossa caminhada, eles nunca vêm como um ponto eminentemente negativo. Todas as pessoas que vivenciaram grandes conflitos e que conseguiram sair desses conflitos, elas se tornaram pessoas diferentes nas relações interpessoais. Imagine uma tempestade, quando ela cai, e aí eu lembro do meu interior, quando a chuva é forte, derruba árvores, derruba fios, a iluminação é cortada, as casas são alagadas, os rios são enchidos, o medo é o que nos contamina. 2 dias depois dessa grande tempestade, você olha para o campo e o campo está totalmente recheado de grama, e a grama fica verde, e a árvore parece que ela brota, todas as folhas e flores crescem com uma magnitude extraordinária. É assim a complexidade da vida. Não importa o tamanho das nossas dores e os medos que nós carregamos. O que importa é que quando esse medo e essa dor, ela for muito grande, não tenha receio de procurar pessoas especializadas para te ajudar. Mas você pode ter certeza que a cada dor e a cada medo é um ponto de virada na transformação da tua vida. Eu quero te dizer que todas as pessoas que ao longo de suas caminhadas chegaram em algum destino, como diz Cora Coralina, não importa, não é a partida e nem tampouco a chegada. O que importa é a caminhada. Porque é a caminhada que nos faz aprender o quanto que as outras pessoas são importantes. Se eu pudesse um dia fazer uma carta aberta, eu faria pedindo desculpas a todas as mulheres pelas sessões de mediações que muitas vezes participei, em que muitas ações de agressividade foram postas por pessoas pelos quais o sexo a mim é igual. Eu pediria desculpas por todos aqueles conflitos nas relações condominiais que nós emperramos por coisas tão simples, que nós criamos situações desagradáveis por coisas tão banais. A vida, ela é muito agradável. Nós complicamos e dificultamos. Às vezes o seu filho, ele não é igual aos outros. E eu vou pedir a todos os pais que aqui estiverem, não comparem seus filhos a ninguém. Eles são diferentes. E não comparem os filhos uns com os outros.
cada um de nós, eu e você, nós temos as nossas habilidades, as nossas características. Permita que nós sejamos diferentes. Permita que nós tenhamos opções diferentes de vida, de profissão, de escolha. Compreenda o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que você fosse. Eu quero encerrar fazendo um merchandising, eu tenho 2 minutos ainda, e Fernanda me disse que eu não podia passar do meu horário, mas eu estou lançando um condomínio, e esse condomínio eu quero que todos vocês que possam comprar essa cota parte condominial, sinta-se à vontade. O condomínio, ele vai ser lançado agora em 2021, e ele é 2 metros por 2. Cada apartamento são 2 por 2 ou 1,80 por 2, vai ser mais ou menos assim. O preço desse condomínio vai custar R$1.500.000, porque eu vou te apresentar o melhor condomínio, a melhor morada que esse país já pôde apresentar a alguém. E a melhor morada que um ser humano pode ter é dentro de um abraço. Eu quero te convidar agora, se você estiver com alguém na sua casa, com alguém ao seu lado, alguém à sua frente, e se você estiver num lugar que você não conhece ninguém, tenha a gentileza de ir lá e dizer assim, já que eu não posso te abraçar porque o Covid não permite, você vai dizer uma frase avassaladora, transformadora, quando você diz, você é importante para mim. Durante a minha caminhada, eu não tive uma só palestra que eu não permiti e eu não usufruí desse abraço fraterno de todos nós. Nenhum apartamento, nenhuma casa, nenhum condomínio, nenhum empreendimento é mais rico do que essa imagem que vocês estão vendo. Porque a verdadeira morada é dentro de um abraço. Eu sou Alexander Mendes, foi um prazer enorme em participar do que seria um dos maiores projetos que eu tenho vivenciado nas relações condominiais. Levo o meu abraço fraterno a Tiago, a Fernanda, que me acolheram pela manhã, dizendo que como eu deveria fazer na minha parte técnica, a gentileza de sempre estar falando comigo. E levo um abraço fraterno a essa jovem mineira, Laiane, a quem me ensinou como fazer uma comunicação empática, me ensinou a fazer com que o outro se sinta tão bem ao chegar exatamente num ambiente que você nem conhece, é um ambiente virtual. Mas eu já me sinto parte do grupo Day, né, do grupo Software. Eu já me sinto como se eu trabalhasse aí, pelo acolhimento que Laiane sempre fez comigo. Eu sou Alexander Mendes e foi um prazer enorme dividir e compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês esse momento. Grande abraço a vocês e eu estou de braços abertos aí para ouvir as perguntas, os questionamentos e tudo que vocês desejarem. Muito, muito, muito obrigada, Alexander. Como eu falei no começo, né, a gente já tinha uma expectativa alta, mas você consegue superá-la sempre. Eu particularmente estou toda arrepiada aqui, estou emocionada, tem algumas pessoas no estúdio, todo mundo já bem emocionado, porque realmente você sempre dá uma aula de sensibilidade, de empatia, de escuta ativa, e isso assim, é algo que supera qualquer conhecimento prático, qualquer tecnologia, é o humano realmente na sua essência. Obrigada, de coração. E sinta-se abraçado por todos nós. Você é sim da família Grupo, sempre será. Vamos te acolher e te abraçar, seja de longe virtualmente, seja quando você puder vir nos visitar, passar dessa pandemia. Você será sempre muito querido e muito acolhido por nós. Obrigada. Bom, vamos agora às perguntas. Primeira pergunta. Se alguém em um grupo falar que você é um síndico ruim, qual a melhor forma de resolver? A melhor forma de resolver é com atuações práticas e objetivas. O síndico, ele está numa posição de liderança. Por mais amigo que as pessoas sejam de você, por mais fraterno que você seja, mas as pessoas querem resultados. Então, quando existir um conflito nas relações condominiais, o síndico deve ir lá dizer, tomei conhecimento, e só voltar
com a solução. Porque senão você pode ser uma pessoa boa, mas não deve ser a pessoa mais adequada para gerir o condomínio. Então a praticidade nas coisas, agilidade na execução, sem sombra de dúvida, é o que vai trazer credibilidade, resultado e afetividade para com o síndico. Muito bom, obrigada. Próxima pergunta. Você percebeu que este momento de pandemia fez com que as pessoas olhassem mais para dentro? Não tenha dúvida. Eu confesso a vocês que eu lidava com alguns amigos que eram extremamente hostis, umas pessoas, muita vaidade, muita soberba, muito individualismo. E de repente um vírus que a gente não sabe nem o que é, nos tirou da rua. De repente o carro importado que você tem já não tem mais tanto valor. De repente aquela tua vida mundana, urbana, ela perdeu o valor porque as pessoas agora saíram do mundo social e entraram dentro das suas casas. De repente aquelas pessoas que nós menos convivíamos, tivemos que ser as pessoas que nós mais passaremos a conviver. O vírus teve situações transformadoras, porque agora não existe ninguém mais belo, ninguém feio, porque onde nós estivermos nós vamos estar de máscara. Se ninguém aprendeu com esse Covid, eu garanto a você, a humanidade ela vai sofrer em razão dessa complexidade e das experiências que nós temos que ter com a vida. Nós começamos a perceber valores em coisas que antes não tinham. Como eu ouvi de uma senhora em uma sessão de mediação, que ela disse: eu atingi o mais alto posto na minha carreira profissional, mas eu nunca imaginei que deitar no sofá e colocar a minha cabeça nas pernas do meu esposo fosse um momento tão bom. Depois de quase 55 anos, ele nunca tinha feito carinho na minha cabeça quando eu tinha feito uma situação dessa. Na verdade, eu nunca tinha feito isso. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber um carinho que mais de meio século eu não tinha vivenciado. Isso são experiências que o Covid, na verdade, no seu aspecto negativo da doença, mas o seu aspecto positivo nos trouxe. Perfeito. A afetividade, o respeito, a fraternidade e a importância que o outro tem sobre a nossa vida. Perfeito, eu não poderia concordar mais com você. Há um tempo atrás eu comentei isso com a minha irmã. Eu falei, vai ter uma parte que a gente vai sentir saudades. E ela, como assim? Tô doida para se passar. E eu falei muito, de certa forma, parecido com isso. Eu falei, todos nós fomos forçados a voltar para a essência, para o que é essencial, para o que é simples, que é para estar dentro de casa, perto da nossa família. A gente passou a dar valor a passear na praça, a gente passou a dar valor a ir numa fazenda da família, coisas que antes nunca sobrava tempo. A gente queria era viajar para um lugar distante, conhecer uma coisa nova, porque estava na moda, porque o outro foi. E aí, de repente, tudo isso parou e todo mundo voltou para dentro de casa, para dentro de si, da família. E eu espero que isso continue. Eu não espero que a gente sinta saudades, mas que a gente consiga perpetuar isso. Muito obrigada, Alessandra. De verdade, mais uma vez, obrigada. E até o próximo Group Day. O prazer foi meu, um prazer enorme a todas as pessoas envolvidas nesse evento, todos aqueles nas relações condominiais, nas relações imobiliárias, nas relações profissionais de shopping, todas vocês que têm um upgrade na criação de tanta coisa. Olha, vocês estão com uma importância tamanha pós-mundo pandêmico, porque vocês estão nos orientando através das redes sociais, da tecnologia, como é que nós podemos continuar nos abraçando sem termos que nos abraçar fisicamente. Meu abraço fraterno a todos vocês e minhas felicitações a esse grupo, que, como eu disse, já leva o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração. Muito obrigada, até a próxima. Olá pessoal, eu sou a Laiane, advogada e mestre em Direito Empresarial e uma das responsáveis pela Grupo Educa, que é a maior plataforma de ensino à distância para gestores de propriedade. Se você é administradora de condomínio, síndico profissional ou uma imobiliária, eu quero te fazer um convite. Nós temos um grupo incrível no Telegram com conteúdos diários sobre legislação condominial, imobiliária e diversos outros assuntos que podem te ajudar no dia a dia do seu negócio. O link está na bio, vem que eu tô te esperando.